Porque nós que somos carismáticos, pentecostais, a gente não tem as palavras boas para honrar o Espírito Santo. A gente fala assim, nossa, teve um chaval, um mover. Você vai ler na história da igreja, eles usam palavras tão lindas, doces deleites espirituais. Eu comecei a pesquisar coisas novas, queria trazer algo novo aqui para vocês sobre o Espírito Santo. Na história da igreja, meu objetivo era mostrar como que algumas pessoas viam o Espírito Santo, como que homens e mulheres na história da igreja chamavam o Espírito Santo, a forma que eles usavam, né, para falar da pessoa do Espírito, hinos, várias coisas. Mas como não temos o dia inteiro, eu separei 4 movimentos, 4 pessoas e movimentos da história da igreja para mostrar como que eles falaram do Espírito Santo e deixaram um legado para nós. A Bíblia fala sobre quem é o Espírito Santo e os homens e as mulheres da história da igreja vão falar segundo as Escrituras, né? E a minha ideia é que a gente aprenda com eles. Quando eu faço as pesquisas, quando eu estudo, eu tenho uma experiência assim, que para mim é muito interessante sempre, que é assim, nossa, fulano, no século IV falou isso. Meu Deus, eu sempre tenho essa sensação assim, né? E eu lembro quando eu li Confissões de Agostinho a primeira vez, eu fiquei tão impactada com as palavras que ele usava para se referir a Deus. Eu falava assim, nem as músicas do Alessandro Vilas Boas chegam aos pés desse romance. O pessoal às vezes não gosta, né? Que acha que a gente fala com Deus de forma muito romântica. Então, vai ler Agostinho, chama Deus de minha delícia. Você vê, né? E isso século IV. Então, eu sempre gosto muito, assim, eu fico vendo a data. Deixa eu ver quando é que isso foi escrito. Meu Deus, é muito antigo, que massa! E eles já falavam desse jeito. E eu tive essa experiência fazendo essa pesquisa para a palestra agora com vocês. Esses 4 movimentos são os capadócios, não sei se vocês já ouviram falar, os pais da igreja que moravam na Capadócia. Agostinho, tinha que trazer Agostinho. Os puritanos e os morávios. Deu para trazer muita coisa, eu queria ter trazido mais, mas vamos lá. Em primeiro lugar, por que eu escolhi os capadócios? Porque eles foram os responsáveis por defender a divindade do Espírito Santo na história. Uma das primeiras heresias que surge na história da igreja, que é o arianismo, vai dizer que Jesus não é Deus. Depois o arianismo vai se desenvolver e vai dizer que o Espírito Santo não é Deus. Que o Espírito Santo é só uma força, ou como a gente vai chamar a heresia, é modalismo, né? É um único Deus que usa máscaras diferentes, que atua de modos diferentes. Então, o Espírito Santo seria um modo de Deus Pai agir. Então, é uma evolução dessa primeira grande heresia. Talvez você não saiba, mas 3 homens se levantaram na história para defender e comprovar biblicamente a divindade do Espírito Santo. E esse talvez é um erro que nós temos, né? O Vitor estava falando a gente lida com o Espírito Santo como se ele não fosse uma pessoa. Mas muitas vezes a gente lida com ele como se ele não fosse Deus. O nome desses 3 homens, 2 era um grupinho mesmo, eles se conheciam, 2 eram irmãos e o terceiro era um amigo. Era Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Basílio, quando foi defender a divindade do Espírito Santo, ele sempre falava da divindade e da pessoalidade. Você vai ver que nessas discussões teológicas da Trindade, sempre vai ter esses 2 lados. É uma pessoa que é Deus. Ele vai falar o seguinte, baseado em 1 Coríntios 12, no versículo 11, quando fala que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Ele fala, quer? O Espírito Santo tem uma vontade. Essa é uma prova que ele é uma pessoa. Ele tem uma vontade própria. Gregório de Nazianzo vai dizer o seguinte, o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, vindo do Pai, não gerado, não criado, mas procedente, e é uma pessoa. O Espírito é Deus, e Deus de forma pessoal, pois ele santifica, ilumina, concede vida e guia. Então, assim como o Espírito Santo tem vontade, uma das formas que eles faziam para
Para falar sobre o Espírito Santo, sobre sua personalidade, é prestar atenção nos verbos que a Bíblia traz, sobre aquilo que o Espírito Santo faz. Aquilo que ele faz vai demonstrar muito a sua essência. Ele é Deus, só Deus pode fazer isso. Outra coisa que eu achei interessantíssimo, em Gregório de Nazianzo, ele vai chamar o Espírito Santo de mestre da adoração. Ele nos ajuda a orar de forma correta, inspirando palavras e sentimentos que agradam a Deus. Gregório de Nissa vai dizer o seguinte: a atividade do Espírito Santo manifesta sua personalidade própria. Ele não é um instrumento passivo, mas uma fonte ativa. Daria para falar muito mais sobre o que esses três homens falaram. E o grande legado desses três capadócios estão no credo, que o Vitor já até leu, né? O credo de Constantinopla. Você sabe que os credos mais importantes que a gente tem é o credo de Nicéia e o credo de Constantinopla. Hoje em dia a gente fala assim, credo niceno-constantinopolitano. O credo de Nicéia fala pouco sobre o Espírito Santo, mas fala: cremos no Espírito Santo. Olha, gente, isso é parte da nossa identidade cristã. É parte do que a gente crê, nos nossos fundamentos. Cremos no Espírito Santo. Será que de forma pessoal, será que de forma coletiva, como igreja, nós podemos dizer: cremos no Espírito Santo. Ele existe, ele é real, ele é uma pessoa, ele é Deus. O credo, vou ler novamente, que é importante, tá? O Vitor leu, mas eu vou ler novamente. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso é o credo de Constantinopla. Adorado e glorificado. Eu sei que algumas pessoas têm todo um debate. Vou jogar isso aqui para vocês prepararem para as perguntas sobre orar ou não ao Espírito Santo. Simplesmente o credo básico da fé cristã diz que ele é adorado e glorificado. Então não pode ser orado? Fica aí. Segundo movimento, segunda pessoa da história da igreja que eu queria trazer, que falou muito sobre o Espírito Santo, inclusive ele tem um livro sobre o Espírito Santo, que é Agostinho. Agostinho falou muito sobre a Trindade, então é impossível falar do Espírito Santo sem falar da Trindade. E ele foi o cara que mais usou figuras e analogias para explicar a Trindade, porque é extremamente perigoso, não recomendo. Ele mesmo no livro dele fala que essas figuras, essas imagens que ele vai usar, é para ter bastante cuidado, porque elas são extremamente limitadas. Então, não pode forçar muito a figura. Então, ele vai usar a figura da fonte, do rio e do lago para falar da Trindade e tal. Mas a mais famosa dele, que eu queria deixar para vocês, é a do amor. Que ele vai falar que as três pessoas da Trindade podem ser comparadas a o amor. Sempre que existe o amor, existe o amante, o amado e o próprio amor. Ele vai dizer que o amante corresponde a Deus, ele é a origem, o princípio, é ele que toma a iniciativa de amar. O amado é o filho é aquele que recebe o amor do Pai, a imagem perfeita do Pai, gerada por amor. E o Espírito Santo? Ele é o vínculo de amor, é o elo, o laço vivo que une Pai e Filho. Quando a Bíblia fala Deus é amor, acho que foi a Aline, não sei quem falou, a Aline não, Vitor, a Elisa, não sei quem falou exatamente sobre isso. Um Deus de amor. É exatamente isso, né? Não é que Deus tem amor. Ele é o próprio amor. E é bem interessante porque essa figura de linguagem pode parecer assim, nossa, tem o Pai, Filho e o Espírito Santo meio transparente, né? Que ele é o amor. Agostinho faz questão de falar, ele é uma pessoa, ele tem vontade. Quando penso no amor, vejo três coisas: quem ama, o que ama e o amor em si. Não são três substâncias, mas três realidades que não podem ser separadas. Assim também em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Sempre quando eles estão falando sobre a Trindade, você tem que perceber, eles estão falando o quê? Aqui Agostinho está enfocando a unidade, né? E às vezes os pais da igreja, quando vão falar da Trindade, vão focar na personalidade, né? É uma pessoa diferente. A Trindade não é Deus usando três máscaras. Nossa, agora ele veio fantasiado de pai, agora de filho, agora de espírito. Não, são três pessoas distintas.
Terceiro movimento que fala muito do Espírito Santo, apesar de ser um movimento, vou chutar aqui o número, tá bem chutado, 80% cessacionista, que são os puritanos, eles falaram muito do Espírito Santo. Eu sei que a gente fala que a partir de Azusa, século XX, né, movimento pentecostal e carismático, a gente botou o Espírito Santo aí para trabalhar. Mas cuidado, não é verdade. Os puritanos, a linha pós-reforma, falou muito do Espírito Santo. O Vitor falou do John Owen, tem um livro, O Espírito Santo, absolutamente sensacional esse livro. Eu trouxe até uns trechos, mas eu não vou ler. Mas os puritanos vão falar muito, talvez, do que o Arlindo vai pregar hoje, que é o Espírito Santo na obra da salvação, na obra da santificação. O que o Espírito faz conosco hoje? Ele é o regenerador, ele que inicia a fé, inicia a vida cristã, ele é o santificador, que conduz ao crescimento, à mortificação da carne, ele é o consolador, que traz conforto, traz segurança, testemunho interior. Isso é um aspecto do Espírito Santo muito interessante, né? Testifica, confirma que nós somos amados por Deus, que nós somos adotados, aquela certeza da salvação. Ele também é um iluminador, que traz luz sobre a palavra, que traz a iluminação da palavra para o nosso interior. Grandes homens falaram sobre, grandes puritanos falaram sobre o Espírito Santo, mas mais uma vez, eu achei tão interessante, tem um puritano chamado John Flavel, vocês como, que ele vai falar da obra do Espírito Santo na vida devocional. E ele vai descrever como que o Espírito Santo participa de todas as fases da sua oração. Olha que legal, vou abrir aspas e ler para vocês. Ele assiste o espírito dos crentes após a oração, ajudando-os na fé e paciência, para crerem e aguardarem o retorno e a resposta de suas orações. Ele os ajuda antes de orar, aguçando seus desejos e afetos. Ajuda também durante a oração, fornecendo os motivos de súplica, ensinando o que devem pedir a Deus. Ajuda na forma da oração, promovendo afetos adequados e auxiliando-os a serem sinceros em todos os seus desejos para com Deus. Anota essa expressão. Espírito Santo é professor, mestre da oração. Outra expressão que eu achei muito interessante entre os puritanos, Thomas Sillis. O Espírito Santo, como o melhor dos hóspedes, vem falar conosco. Quando ele é mestre da casa, então a alma repousa feliz. Hóspede fiel. Os puritanos também vão falar outras expressões como efusões do Espírito, efusões extraordinárias do Espírito, que basicamente é derramamento, seria uma expressão usada para avivamento. Outra expressão interessante. Por que eu estou dando essas expressões também? Porque nós que somos carismáticos, pentecostais, a gente não tem as palavras boas para honrar o Espírito Santo. A gente fala assim, nossa, teve um chaval, um mover. Você vai ler na história da igreja, eles usam palavras tão lindas, doces deleites espirituais. Olha aqui, outra boa, do Thomas Goodwin. Irradiações do Espírito. Eu estava orando, irmão, e veio umas irradiações do Espírito sobre a minha alma. Olha. Efusões extraordinárias. Como que foi o culto? Grandes efusões espirituais. Para terminar, o último movimento, que daria um livro, os morávios do Espírito Santo. Pouca gente sabe que, assim, os morávios têm muita coisa legal sobre eles. Muita gente enfoca oração e missões. Mas pouca gente sabe que os morávios são um testemunho de comunhão, de unidade da igreja. E é muito interessante achar nos documentos do Zinzendorf, ele falando do Espírito Santo como mestre da comunhão. Der Meister des Schaffensschaffer. Mas é alemão. Dizem que é alemão. O Espírito Santo é aquele que cria e sustenta a comunidade. Olha o que o Zinzendorf falou no discurso em 1739, abre aspas.
O Espírito Santo é o verdadeiro construtor da nossa comunidade. Ele conecta corações, convence consciências e desperta o desejo de carregar uns aos outros em amor. Escrito nas regras da comunidade de Hayward, de 1742, sem o Espírito Santo somos apenas uma reunião de pessoas, mas com ele somos uma igreja viva, um corpo em Cristo, onde cada um é membro um do outro. E para finalizar, eu trouxe alguns trechos da Himnologia Moraviana. Tem um site que eu costumo pesquisar dos hinos lá dos moráveis, você coloca Espírito Santo, aparece tanto que você não dá conta. Então é impressionante como que na adoração eles adoravam o Espírito Santo e mencionavam o Espírito Santo em grande quantidade. Hoje em dia a gente só tem a música da Fernanda Brum, né? Espírito Santo, ore por mim, que é linda por sinal. E eu tentei pegar aqui os nomes, os termos, as expressões que eles usavam para o Espírito Santo. Gente, isso é século XVIII, tá? O amigo. De todas é que mais aparece. O amigo. Consolador, guia, presença constante. E aqui é uma tradução, né? Então, eu tentei traduzir poeticamente, mas uma das expressões que eu mais gostei, professor delicado ou professor gentil, mestre gentil. Meu tempo acabou, mas eu vou só ler os trechinhos aqui. Ser nosso consolador, ó amigo, nosso guia e mestre todos os dias, que a tua presença suave sempre nos acompanhe, para nos conduzir em teus santos caminhos. Doce Consolador, Espírito de Deus, ó, como meu coração anseia por ti. Tu és a força que aponta o caminho da vida. Tu me libertas de todo espírito estranho. Desce, ó pomba celestial, habita aqui conosco, para encher nosso coração com amor celestial e fazer nossos corações ardentes. Espírito da verdade, ensina-me para que eu te conheça corretamente. Guia-me por caminho plano. Fica comigo na alegria e na dor. Ó amigo das almas, Espírito Santo, tu nos guia no caminho correto. Teu suave consolo nunca nos abandona. Tu, santo amigo e consolador, que conheces toda dor e aflição, com conselho suave sempre perto, sustentas em calma nosso coração. Tu, Espírito Santo, amigo divino, nossos corações se alegram em te chamar de nosso. Tua suave influência é um sinal de que Cristo ainda floresce na nossa alma. Vem, querido amigo, e habita comigo, Espírito Santo, guia fiel. Guarda meu coração de vaguear livremente, que eu permaneça em teu amor. Ó Espírito Santo, meu melhor amigo, tu sabes o quanto meu coração chorou. Tu me consolas na noite escura, dás alegria que inflama meu coração. Por último, Espírito bendito, amigo gentil, sempre perto e sempre fiel. Tu nos guardarás até o fim, nos guiará por toda a jornada da vida. Amém? Amém.